a doutora Agatha Rica com a apresentação da sua palestra Ver o Mundo através do Canto em Conjunto por uma prática guiada pela ética do cuidado. Muito obrigada pela paciência e desculpem pelo atraso. Professora Agatha, Ainhoa, por favor, apresente a professora Agatha. Sim, claro. Bom dia. A professora Agatha é natural da cidade do Porto. Ela estudou piano no Conservatório de Música do Porto, cursou jornalismo e, pelo seu envolvimento com o coro e por gostar muito de ser coralista, posteriormente ela cursou regência na Universidade Superior de Lisboa, onde fez a licenciatura, que em Lisboa não é tão voltada para a educação como no Brasil, e também o mestrado. Por conta do seu interesse em projetos sociais, especialmente com o coro coletivo, música em conjunto, a Agatha esteve participando de programas em diversos países na Europa, na Ásia, na África, e por causa desse interesse, ela escreveu a sua tese na Universidade de Aveiro, a partir da perspectiva filosófica da ética do cuidado. É com muita alegria, muito prazer, que a gente vai ouvir um pouquinho, e eu posso dizer também a minha colega e minha amiga, professora Agatha Rica. Uau, que responsabilidade! Muito obrigada, muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. A doutora Cássia deixou-me muito, muito feliz. Muito obrigada por esta apresentação maravilhosa da Ainhoa. Como a doutora Cássia disse há pouco, vamos ter problemas de som. Eu tenho muita pena porque não sei o som, as pessoas a cantar, que são as pessoas, na verdade, que fazem parte desta caminhada. E eu tive o prazer de estar presente e de assistir e de aprender com elas, mas vamos falar, vou-vos mostrar na mesma, veem-se na mesma aos vídeos para ver se sente na mesma o que está lá, e depois no final não sei se temos com as pessoas que estão aqui alguma hipótese de falar, ou se até se quiserem falar durante, não precisamos esperar para o final, para ser assim também uma troca de ideias. Portanto, muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Agora deixem-me só partilhar aqui, vou deixar de vos ver. Digam-me só se estão a ver em modo apresentação já. Vemos. Boa, pronto. Então, eu ia começar logo com um vídeo, vou passá-lo, não se vai ouvir, mas veem as imagens. Si, dolada, ya kusine la du banaha. Si, dolada, ya kusine la du banaha. Banaha, ya kusine la du banaha. Banaha, ya kusine la du banaha. Eu iria só falar deste vídeo no final, se tivesse som, mas vou só dizer rapidamente que neste vídeo ouve-se a mesma música, que é uma música chamada Banaha, que é uma música do Congo, que funciona em canon, neste arranjo, para coro, e ouve-se essa mesma música cantada por vários grupos em sítios diferentes, e nessa montagem há uma espécie de uma sequência, não é, do início até ao final da música. No final voltarei aqui. Portanto, ver o mundo através do canto em conjunto por uma prática guiada pela ética do cuidado é o nome da tese que foi aceita, minha tese de doutoramento que foi aceita na Universidade de Aveiro, foi orientada pelo professor Dr. Paulo Maria Rodrigues e pela doutora Inês Lamela. Eu sou, tal como a Ainhoa já disse, já não preciso repetir, eu tirei a licenciatura e o mestrado e agora o doutoramento em direção coral. E, portanto, os coros são uma parte muito importante e muito presente na minha vida desde sempre. E comecei enquanto criança, enquanto coralista,
sempre cantei em coros e para mim o coro sempre foi um lugar de diversidade, de aprendizagem, de amizade e não só o resultado musical conjunto me entusiasmava muito, não é? A questão harmónica, de repente, daquele resultado, estarmos todos a cantar em pequenos grupos, partes diferentes, e depois juntos a ver um resultado conjunto. Isso sempre me entusiasmou muito, mas também a parte social envolvida no coro foi para mim sempre muito importante e acho que fazia parte desse entusiasmo pelo resultado conjunto. No entanto, também houve sempre um certo desconforto associado a ensaios, ou havia, apesar deste entusiasmo grande pelos coros, havia alguma coisa que eu sentia que podia ser diferente, se calhar podia ser melhor, mais confortável. E isso sentia em criança, em adolescente e em adulta também. E, portanto, quando eu comecei a dirigir coros, digam-me se eu estiver a falar muito rápido, está bem que eu não consigo ver as caras, mas se estiver a falar muito rápido, eu tento falar mais devagar. Quando comecei a dirigir coros, a minha grande preocupação foi sempre tentar que as pessoas que cantavam comigo se sentissem bem, não sentissem esse desconforto que eu senti. E que achassem que o seu tempo ali a cantar em conjunto estava a ser bem utilizado, não estava a ser desperdiçado. E, portanto, a minha motivação principal para este doutoramento foi, de facto, perceber de que forma é que, através do canto em conjunto, se podiam criar espaços seguros e momentos de bem-estar. E qual era o papel que eu, como pessoa que estava a liderar os ensaios, tinha na criação desses espaços. A minha tese, o documento que eu entreguei, está dividido em 3 partes. Tem a partida, a viagem e a chegada. Este tema da viagem digamos, o mote da tese. Ainda tem uma introdução, um interlúdio e uma coda. Na partida, para além de um esclarecimento em relação a uma série de terminologia utilizada, é feito o enquadramento teórico da minha tese, onde falo de conceitos como coro e direção coral, inclusão social, música como diálogo, música na comunidade, ética de cuidado e sentido de possibilidade. E depois termino com metodologia. A parte da viagem fala das 4 viagens que fiz, viagens, quando falo de viagem, no sentido bastante mais lato, não é? Digamos, um percurso, um caminho, aprendizagens. Portanto, é o trabalho de campo. E depois, para cada uma delas, eu tenho um prólogo, uma contextualização, um relato em si da viagem, uma reflexão e um epílogo. E no final é feita a reflexão geral de todo este percurso e a conclusão. Nesta apresentação não vos vou falar nesta parte teórica, do enquadramento teórico, depois podemos falar ou poderei passar algumas referências, mas o que me interessava mesmo falar é de facto do trabalho de campo, das pessoas com quem me cruzei, com quem aprendi, como é que olhei para tudo isto, como é que o meu olhar foi mudando também, e como é que, para mim, todo este percurso, por ter sido vivenciado por mim, não é? É muito subjetivo, não é replicável, e, portanto, nunca pretendi tirar conclusões generalizáveis. E eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui em Portugal fala-se muito de como o doutoramento pode ser uma experiência traumática, difícil, e eu não sei para quem será agora no mestrado, ou terminar o mestrado, ou que terminou. Da minha parte, eu tenho que dizer que foi um percurso que eu gostei muito, que me enriqueceu muito, me deixou muito feliz. Claro, tem sempre os seus altos e os seus baixos, e para mim o mais difícil foi que me obrigou a alterar mesmo, a redefinir, a repensar toda a minha prática profissional, e isso está tudo ligado depois com uma parte humana também muito grande, mas devido a todas as pessoas fantásticas com quem me cruzei, foi de facto uma caminhada, uma viagem muito bonita e um percurso que eu acho que eu recomendo. Quando me perguntam pelo doutoramento, eu recomendo. Também tive muita sorte com a minha orientação, com a minha equipa de orientação, em quem confiei muito, com quem partilhei muito e que me deram todo o espaço para eu poder descobrir. Isso é muito importante. Portanto, o que é que eu procurei? Eu procurei estar exposta a diferentes contextos que me permitiram pôr em prática e aprender e adquirir novas competências. E refletir então como é que eu poderia facilitar esses tais espaços seguros e de bem-estar. Então,
Passei por 4 sítios: o Líbano, Moçambique, o Benin e a Grécia. E vou então agora falar um bocadinho sobre cada um deles. E vou começar por ordem cronológica. O Líbano está ali, assim, uma rodinha, porque o Líbano é um país muito pequenino, no Médio Oriente, que tem, apesar das suas pequenas dimensões, uma enorme diversidade cultural e religiosa. Tem uma história riquíssima, mas também tem tido uma história bastante conturbada devido a processos de colonização, períodos de colonização, guerras. Nos últimos 4 anos, o Líbano encontra-se numa enorme crise financeira e política, e atualmente temos ouvido outra vez nas notícias, pelo menos aqui tem aparecido um bocadinho mais, devido à situação da guerra na Palestina. Eu fui ao Líbano em janeiro de 2020, estive lá durante cerca de 2 semanas e fui para observar projetos que utilizam a música coral com objetivos sociais. E essa minha viagem foi guiada por este coro, o Ferra Choir, que foi criado em 2003 na cidade de Trípoli, que é a segunda maior cidade do Líbano, e que depois cresceu e tem vários ramos em outros pontos do país, portanto eu andei a circular pelo país, a visitar todos eles. Os objetivos deste coro, que tiveram na origem da sua fundação, foram desenvolver e divulgar a música árabe, que a música árabe é tradicionalmente cantada em uníssono, ou então num modelo de pergunta por um solista e resposta pelo grupo. Mas aqui este coro decidiu transformar a música árabe também, ou seja, adaptá-la à polifonia, não é? e aos arranjos corais. E, portanto, partilha também essa música árabe coral, digamos, com outros coros. E depois tem também este objetivo de partilhar a realidade do Líbano e do Médio Oriente e dos países árabes com o mundo, tentando mudar a imagem que existe, a imagem negativa que existe, principalmente por parte do Ocidente, em relação a esta zona do mundo. E também querem promover o canto coletivo na região árabe. Este coro, o maestro deste coro, o maestro Salastiano, e os seus assistentes, trabalha com assistentes, dividem também o seu trabalho por vários projetos corais com objetivos sociais no país, e eu fui então visitar 2 outros coros, guiada pelo Ferra Choir, que irei agora falar de seguida. Em relação às imagens e vídeos que eu mostro nesta apresentação, queria só fazer uma pequena ressalva. Eu, na minha tese, no meu documento que introduzi à universidade, apresentei apenas vídeos e fotografias que tinham sido tornados públicos pelas próprias instituições ou organizações com que trabalhei, por motivos éticos. Nesta apresentação, por ser uma situação mais restrita, tenho algumas imagens de arquivo meus ou que me foram cedidas, mas sempre essa preocupação ética na partilha de imagens está sempre presente. Então, o primeiro projeto que eu vos queria falar no Líbano é o Nagam Choir. Era um coro formado por cerca de 30 jovens, residentes em 2 bairros vizinhos da cidade de Trípoli. A questão é que estes 2 bairros vizinhos estão em conflito desde os anos 70. E é um conflito armado, portanto é um conflito sério. Então o coro tinha o objetivo de criar atividades para estes jovens, contribuindo para uma coesão social daquela zona e para que esta nova geração já não traga consigo os efeitos deste conflito que já vem de trás. Cantava um repertório tradicional árabe, a 4 vozes. Eu gostava que vocês ouvissem um bocadinho o som para verem como é a sonoridade desta música, mas não vai dar, portanto, se calhar vou passar à frente este slide. Mas vou-vos mostrar aqui que estão aqui a ver no cantinho um mapa. Neste mapa vêm-se os 2 bairros. Esta situação de conflito, apesar de ser no Líbano, diz respeito ao país vizinho, à Síria, e remonta aos anos 70 e à Guerra Civil Libanesa. E, portanto, no bairro Bab al-Tabane, os residentes são sunitas e estão alinhados com as forças de oposição sírias, e no bairro Jabal al-Mussin são alauítas e apoiantes do presidente sírio Bashar al-Assad. No meio dos 2 bairros está ali uma rua, se conseguirem ver, que é a Rua da Síria, e é nesse lugar que ficava situada a sede onde este coro ensaiava.
E esta fotografia fui eu que a tirei, porque essa sede tinha 2 entradas, uma para cada um dos bairros, que é para as pessoas poderem entrar de forma segura, sem terem que cruzar bairro. E esta fotografia tirei-a de uma dessas entradas. Eu, apesar de ter ido como observadora, tive também a oportunidade de interagir musicalmente. Este vídeo está assim muito... Foi tirado por alguém que estava a cantar, portanto está muito... mexe-se muito. Mas tive a oportunidade de interagir musicalmente com este coro, e como o meu conhecimento de música árabe era praticamente inexistente, não é? Levei uma proposta musical diferente, e neste caso no vídeo estão a cantar uma música chamada Chocholosa, que é uma música sul-africana, a 4 vozes, e o meu objetivo aqui, para além de montar, trabalhar uma música que eles rapidamente conseguissem cantar e que aproveitassem, que se divertissem, é também trazer uma proposta em que eles se movimentassem, tivessem também alguma escolha artística, digamos, no processo. E vemos aqui um dos rapazes a ir terminar a música quando ele decidiu que queria terminar a música. Eu disse-lhe, olha, quando quiseres, termina a música. Ele depois foi logo a seguir, mas a ideia era ele decidir quando é que queria. O segundo projeto no Líbano a que assisti chama-se Children of Syria Choir, que era um coro formado por, ao todo, cerca de 70 crianças com estatuto de refugiadas que viviam no Líbano, em campos de refugiados, mas mesmo na fronteira com a Síria, porque nos campos onde eles estavam, que era uma zona montanhosa, viam a Síria mesmo ali ao lado. Cantavam também repertório tradicional árabe e, neste caso, por ser um coro infantil, cantavam repertório em uníssono. Os ensaios aconteciam numa escola primária e pronto, e havia pouco espaço para a quantidade de crianças. Mais uma vez, a minha proposta musical foi diferente. Foi a tal canção que vos falei no início, Banaha. E tive cerca de 15 minutos para ensaiar com este coro, 15, 20 minutos. E no início havia bastante timidez, por ser uma pessoa diferente, uma abordagem diferente. Vou pôr assim no vídeo só para verem a diferença de interação de um para o outro. Isto foi no início do ensaio. Depois, ao fim de 15 minutos, eu fui tentando circular assim pelo espaço que havia, fui tentando ir ao encontro daquelas pessoas que estavam assim mais tímidas, tentamos brincar com a estrutura da música, que é uma música que tem 3 frases melódicas, e ao fim de 15 minutos já havia um bocadinho menos timidez. Eu não pedi a ninguém para subir às mesas, mas de facto o espaço não era muito, então foi todo aproveitado. O segundo projeto que vos quero falar é em Moçambique. Desloquei-me pela primeira vez, na verdade houve aqui um período anterior ao do Líbano, mas depois o período maior foi posterior. Portanto, a primeira vez que eu me desloquei foi em julho de 2019, para Moçambique. Moçambique foi colonizado por Portugal, e toda a história é ainda muito, muito recente. Portanto, tiveram uma guerra colonial que deu lugar à independência do país em 1975 e depois houve uma guerra civil que só terminou em 1992. O português é a língua oficial, mas existem dezenas de outras línguas e dialetos falados no país. Foi no Chiquitos que conheci a Ainhoa. Não logo em julho de 2019, quando foi pela primeira vez. O Chiquitos é um projeto de ensino coletivo de música inspirado no modelo venezuelano El Sistema, só que tem as suas características próprias. Eu fui pela primeira vez com o objetivo de preparar o coro para a apresentação da ópera Orfeu nos Infernos, de Offenbach. O Chiquitos, além do especial foco na música clássica ou de concerto, que no Brasil a expressão usada é mais música de concerto, o projeto tem uma grande componente, uma componente muito forte também de música moçambicana e de música tradicional.
A ópera Orfeu nos Infernos foi apresentada com coro, com um pequeno ensemble instrumental e com encenação. O texto original em português foi traduzido, desculpem, em francês foi traduzido para português e referências a comidas, locais e alguns termos foram adaptados à língua, ao Xangana, língua local daquela zona do país. Quando eu cheguei a 6 de julho e a nossa primeira festa era a 9 de agosto e nós tínhamos cerca de 3 semanas até chegarem encenadores e outros solistas e ainda havia assim muito trabalho. O trabalho estava assim numa fase mais ou menos inicial. Eu achei que ia ser assim, o coro cantava em 3 dos 4 atos, os solistas do coro cantavam em 24 cenas, havia assim imenso trabalho para fazer e eu achei que ia ser uma tarefa praticamente impossível, mas não foi. Não foi, foi incrível e eu nunca tinha visto tanta entrega e tanta dedicação e para mim fiquei logo muito apaixonada por estes alunos e pelo projeto. Vou pôr só aqui um bocadinho, já podia ter posto. Isto foi uma das performances. Esta parte teve também, os próprios alunos contribuíram com algumas coreografias ali no meio. E essa experiência correu muito bem e, portanto, depois regressei em 2020, logo no início do ano, e fiquei como professora do coro durante 2020 até durante 3 anos letivos. O Chiquito tem coro infantil, juvenil e coro de câmara. No entanto, em março de 2020, sabemos o que aconteceu e, portanto, com a pandemia também no Chiquiti teve que haver adaptações. As aulas presenciais tiveram que ficar em pausa, não é? Passamos para o modelo online e, portanto, houve vários períodos de confinamento e, portanto, também todos sabemos o que é que isso fez às nossas práticas e às nossas aulas e, portanto, no Chiquiti não foi exceção. E depois, portanto, tudo dependia muito também do material e das questões tecnológicas de cada um. A nossa sala de aula passou a ser o WhatsApp, e por isso enviávamos gravações e partituras e áudios, e era assim que íamos trabalhando individualmente com cada um dos alunos, mas para terem a sensação de estar a trabalhar em conjunto. E muitos coros fizeram, a maioria dos coros fizeram no mundo, também fizemos estes coros virtuais, em que cada um enviava vídeos ou fotografias, no caso não conseguia fazer vídeos, e eu juntava. Este foi o primeiro que fizemos, ainda tem muitos erros técnicos, depois melhorando a técnica, e neste caso o Avant Lead foi uma música pedida por uns alunos, e foi com esta que começamos e depois fizemos vários. Ao longo de 2020 e 2021 foi assim que fomos trabalhando, com evoluções, porque fomos aprendendo também melhor a lidar com a situação, mas tivemos momentos de trabalho presencial e concertos com grupos reduzidos, máscaras e todas as situações de segurança para os alunos. Em 2022, as aulas voltaram a ser presenciais e ao longo deste ano eu tive uma preocupação muito grande, já devido também ao meu percurso de doutoramento, às leituras que tinha feito, de tentar, sentir necessidade de alterar a minha prática de forma a dar mais autonomia aos alunos e mais que eles fossem parte fizessem parte da tomada de decisão artística do que acontecia também na sala de aula. E, portanto, no meio de várias iniciativas, e estou feito em relação a todos os alunos, não só aos mais crescidos, mas também desde o coro infantil. Portanto, no meio de muitas atividades que fizemos, uma daquelas que fizemos e que acabou por ser mais marcante e funcionar melhor, foi criar uma turma com alunos que queriam desenvolver as suas técnicas de direção, falar muito sobre questões de direção, sobre o que é isso de dirigir, coros, maestros, etc. E eles tiveram espaço para escolher repertório, se dirigirem uns aos outros, e depois tivemos audições no final do ano, em que eles próprios escolheram tudo, como é que se queriam apresentar, por que ordem é que iam apresentar o programa, se havia encenação, se não havia encenação. Portanto, foram os alunos que tomaram todas essas decisões artísticas para as audições finais dedicadas à voz e ao coro, e tivemos 2. Vou passando, tenho pena, não haja som, mas vou passando.
Depois, como consequência do crescimento do Chiquitzi e também dessa aposta que o Chiquitzi tem de formar os seus alunos, criou um outro projeto, Cantate, no norte do país, que é uma zona que também está com conflito, e portanto este projeto tem este objetivo de criar oportunidades para estes jovens, também tentando evitar que sejam aliciados por outras situações. E lá quem dá aulas no norte são os próprios alunos, que são os monitores, que eram monitores do projeto em Maputo. Portanto, já eram alunos que tinham mais experiência e que ensinavam os colegas, foram ser os professores do norte do país. Este é um vídeo de um ensaio para concerto com um dos monitores a dirigir. Encanta-me muito este vídeo. E eu gostava que ouvissem porque eles estão aqui a cantar o Chocholosa, que é a mesma música que passou num vídeo anteriormente, no Líbano, e partiu da mesma partitura. Portanto, tanto aqui, o que estão a cantar aqui como no Líbano, fui eu que tinha uma partitura com um determinado arranjo, e se vocês ouvissem iam ver que as duas versões são completamente diferentes. Porque cada um dos grupos adaptou a si, às suas características. E depois podemos falar, há vários motivos que podem fazer também com que sejam diferentes, tempo de ensaio, proximidade cultural, entre outros. Mas para mim foi muito interessante ver como, dando espaço para o grupo, para o coro, para as pessoas terem essa oportunidade de co-criar, não é? De fazer parte da tomada de decisão, os resultados que têm, mesmo partindo de uma mesma partitura, são tão diferentes. Ágata. Aqui também no Cantate, eu escolhi este vídeo porque desafiaram-me para lhes pedir para cantar uma música nova, mesmo antes de eu chegar. Então eu enviei uma partitura e a ideia era perceber se quando chegasse lá estava tudo já bem trabalhado. E estava, a música estava muito bem trabalhada, havia uma parte de percussão corporal que era mais difícil, estava com mais dúvidas. E foi assim o nosso foco durante essa semana de trabalho. E para mim foi muito bonito ver como, claro, que nós ensaiamos, mas fora dos ensaios, os alunos trabalharam muito entre eles, ajudaram-se muito. E foi graças a essa grande entreajuda e essa vontade grande de fazer as coisas acontecerem, de ter resultados, que conseguiram fazer muito bem e sem dúvidas nenhuma da percussão corporal que estava com tantas dúvidas inicialmente. Nesta busca contínua, durante este percurso, por uma melhor prática, participei numa formação de facilitadores musicais da organização holandesa Musicians Without Borders. Eles têm projetos de música na comunidade em várias zonas do mundo. Aí conheci uma colega que estava a fazer essa formação também e que me desafiou a ir até ao Benin, já na fase final do doutoramento, para fazer lá um workshop de música para crianças. Depois juntou-se uma terceira pessoa, que veio também de um curso dessa organização, e lá fomos nós. O Benin fica na África Ocidental, tem cerca de 12,3 milhões de habitantes, dos quais cerca de 51% são crianças, portanto, mais de metade da população são crianças. O Benin é o berço da religião voodoo, e o voodoo é também o nome dado à entidade máxima espiritual dessa religião. E, portanto, o que me explicaram é que o próprio voodoo escolhe aqueles que quer que o representem de forma terrena, não é? E, portanto, quase uma missão divina. E, portanto, os escolhidos não podem recusar, porque senão acreditam que se recusarem essa escolha divina, sofrem consequências muito graves. E esse é apenas um dos motivos que pode levar a que crianças sejam levadas para viver em conventos voodoo. E ao viverem nos conventos voodoo, são retiradas das famílias e deixam de ir à escola e ficam lá durante um período de tempo que pode ser de alguns meses ou pode ser de anos.
e lá aprendem novas línguas. Quando são muito crianças, muito bebés, até esquecem a sua, são-lhes dados novos nomes, aprendem os rituais da religião, são iniciadas na religião, danças. E há milhares destes conventos pelo país, mas que são muito inacessíveis. Só pessoas iniciadas no voodoo é que podem entrar nestes conventos. E, portanto, as crianças passam a viver lá, longe da família, e para voltarem a sair, é preciso que as famílias paguem determinada quantia, elevada para a maior parte das famílias, para poder as crianças voltar depois a estar junto com elas. O que acontece é que, em várias situações, ou as famílias não têm dinheiro e as crianças ficam lá há muito tempo, ou até muitas vezes acontecem acidentes e as crianças ficam órfãs enquanto estão dentro desses conventos. E, portanto, são para situações em que não se consegue encontrar nenhum familiar dessas crianças que o advogado do Benin, Gilbert Dauphin, fundou uma associação que gera esta maison familiar, que é uma comunidade de acolhimento. Eles chamam, no francês eles dizem que é mesmo um orfanato, onde na altura da minha visita viviam cerca de 16 crianças, aproximadamente entre os 4 e os 18 anos, e vivem todos ali como uma grande família. Graças a este trabalho que o Gilbert fez, neste momento, as próprias entidades do voodoo perceberam que havia ali um problema em relação aos direitos das crianças e, portanto, neste momento conseguiram já limitar a 3 meses o tempo máximo de estadia no convento e só em período de férias escolares. Então, no dia 2 de janeiro de 2023, parti para o Benin e estive lá durante cerca de 3 semanas e o objetivo era criar sessões de música com este grupo de crianças desta casa. Nós as 3 que fomos para lá, eu era a que trabalhava com coros, não é? Elas eram as 2 instrumentistas, tínhamos as 3 naturezas diferentes a nível de educação musical e, portanto, o primeiro desafio foi encontrarmos atividades que fizessem sentido onde nós as 3 conseguíssemos juntar. Isso veio muito pela formação que fizemos também em conjunto. E, portanto, as atividades que realizamos com estas crianças consistiram muito em jogos que tinham esta função de icebreakers, não é? Para nos conhecermos, jogos musicais, aprendizagem de canção e alguma experimentação instrumental, alguns instrumentos que levamos. E não só nós levarmos canções e jogos, como as próprias crianças também nos ensinaram. E para mim um dos aspectos mais interessantes nesta troca é que nós ensinamos alguns jogos e imediatamente as crianças pegaram neles, usaram-nos para as suas brincadeiras, deram-nos novas vidas, criaram coisas diferentes. Portanto, a partir, mais uma vez, de algo que nós levamos, construíram-se outras coisas diferentes. Aqui estão fazendo um jogo com uma das músicas que nós levamos também, e já estavam a brincar sozinhas, a partir de uma atividade musical que fizemos. Numa das manhãs deste período em que lá estivemos, fomos desafiados a ir fazer uma sessão à escola primária onde estas crianças andavam. E então, o que nós fizemos foi planear essa sessão na escola com as próprias crianças, perguntar-lhes, olha, vocês já conhecem estes jogos? O que é que gostavam de ensinar aos vossos colegas? Que jogos é que gostavam de fazer com eles? Então, preparamos em conjunto, eles disseram o que é que gostavam de fazer, preparamos em conjunto, e no próprio dia as crianças também ajudaram-nos a explicar os jogos, a fazer connosco, para os colegas, e de facto foi muito fácil. Neste vídeo estou a fazer um canal a 3 vozes com este grupo de crianças, pela primeira vez, portanto em 5 minutos montamos um canal a 3 vozes, com um grupo com quem nunca tinha trabalhado, porque tivemos esta ajuda das crianças para ensinar o canon. E terminamos todos ao mesmo tempo. Isto foi a primeira vez, sem ensaio, terminamos todos ao mesmo tempo. Finalmente, depois eu já tinha feito várias tentativas neste sentido, mas com a pandemia houve muitas situações que tiveram que ser alteradas, muita flexibilidade que foi necessária, mas em fevereiro de 2023 desloquei-me à Grécia,
ao fim de várias respostas negativas, tive uma resposta positiva e aí fui eu. A Grécia, desde 2015, que tem recebido uma grande quantidade de pessoas que são obrigadas a fugir dos seus países, por vários motivos, e devido à sua localização geográfica, é uma ponte de entrada para a Europa, que é o destino de muitas dessas pessoas. Atualmente tem mais de 170 mil pessoas deslocadas de forma forçada, entre refugiados, requerentes de asilo ou outros casos. Eu fui para a cidade de Ceres, é uma cidade pequenina, no norte da Grécia, e estive lá durante 2 meses. Nos seus arredores existem 2 campos de refugiados neste momento, que são campos a céu aberto, com contentores. Quando eu cheguei lá, via-se para dentro, tinham umas gradezinhas, mas viam-se. Durante os 2 meses em que eu estive lá, ficaram completamente fechados com muros. Podem albergar cerca de 1.400 pessoas, mas este número é ultrapassado com muita frequência. E é aí, a 100 metros dos campos, que esta organização, a Lifting Hands International, tem um centro comunitário, que é um conjunto de tendas, porque estas organizações internacionais não podem entrar nos campos, nem podem ter estruturas físicas mais sólidas. E esta organização proporciona, é um centro de dia, digamos, para as pessoas poderem ter atividades de ocupação e para as crianças poderem receber alguma educação. Ai, não está-me a ligar. Desculpa, deixem-me ver, é para eu parar? Deixem-me ver.